SAF no Santa Cruz, empolgação ou ilusão? É isso que nós vamos debater em mais um programa Opinião. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Nesse time só tem fera. Show de bola! Olá você, eu sou Gênio Araújo e está começando mais uma opinião. Hoje o assunto será a SAF do Santa Cruz. Na última segunda-feira foi assinada a proposta vinculante pelo grupo de empresários lá de Minas Gerais que administravam o Athletic Club, que o ano passado conseguiu o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, embora esse grupo está deixando lá a administração do Clube Mineiro. Então, assinou-se a proposta vinculante, que é como se fosse uma obrigação de dar sequência, tanto por parte do grupo de empresários, como também do próprio Santa Cruz. A expectativa é que a aquisição da SAF, 90%, seja feita no segundo semestre desse ano. A proposta é de 1 bilhão em investimento, em aporte financeiro. Isso aí daqui a pouco eu vou explicar o que é, para o torcedor ficar logo ciente, nos próximos 15 anos. Bom, começar logo o que é uma SAF. Uma SAF é quando um grupo de investidor, ou uma pessoa apenas, ele adquire uma parte da sociedade anônima do futebol. Os clubes hoje, como eles são associativos. Por exemplo, Santa Cruz é um clube associativo, onde ele tem uma sociedade, a sociedade elege o presidente do clube, elege os conselheiros, etc. A maioria dos clubes brasileiros ainda são assim. Então, quando você adquire a SAF, você cria um novo CNPJ, você está lançando uma nova empresa. O Santa Cruz Futebol Clube ainda existirá, o clube, mas aí o futebol começará a ser administrado por esse grupo de investidores. Então eu já vi torcedor dizendo que o clube agora é bilionário, mas primeiramente esse bilhão não vai para os cofres do Santa Cruz. 1 bilhão é uma promessa, como se fosse uma promessa de investimento nos próximos 15 anos. E no mundo de futebol a gente sabe que 1 bilhão não é essas coisas todas. Por exemplo, Flamengo, em um ano, faturou 1 bilhão e 400 milhões de reais. Palmeiras e Corinthians também passaram da barreira de 1 bilhão. Isso a receita do ano passado. Então, imagina isso há 15 anos. Outra continha básica. A folha de pagamento do Sport para esse ano está em torno de 6 milhões de reais, podendo ainda aumentar, chegar até a 9 milhões de reais. Você pegar esse 1 bilhão e dividir por 180 meses, que é o que dá 15 anos, vai dar 5 milhões 555 mil reais e 555 reais. Então veja que não chega nem aos 6 milhões que é a folha de pagamento do Sport no momento. Eu vi torcedor já dizendo que vai formar um grande time, que vai sair do buraco. Sair do buraco talvez, formar um grande time, talvez não. A gente não sabe como é que vai essa SAF do Santa Cruz, se vai dar certo ou vai dar errado. Só para você ter uma ideia, existem mais de 70 SAFs no futebol brasileiro. E a gente tem duas como destaque. A do Botafogo e a do Cruzeiro. Vamos citar a do Bahia também, uma terceira. Mas vamos fixar em Botafogo e Cruzeiro. Em primeiro lugar, o Cruzeiro. O Cruzeiro, antes de ter a SAF, ele estava mais próximo da Série C do que da Série A. Inclusive, nunca tinha ficado entre os 4 nos 3 anos que disputou a Série A, a Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, quando o Ronaldo chegou e adquiriu a SAF por 400 milhões, uma pechincha, se tratando do tamanho do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro não tinha outra saída. Afogados em dívidas, ou o Cruzeiro pegava essa SAF para se salvar, muito parecido com o que acontece em Santa Cruz hoje, ou então ia acabar na Série C, Série D, hoje ninguém saberia onde era que estava o Cruzeiro. Mas só que o Ronaldo já chegou dizendo que a prioridade seria pagar dívidas, ajeitar as contas
e não prometeu grandes investimentos no clube. Embora isso não aconteceu, a equipe foi campeã da Série B e subiu até com uma certa facilidade. Agora foi vendida a SAF novamente, foi a primeira a ser repassada. Então o Pedrinho BH negociou a SAF por cerca de 600 milhões de reais. Aí sim o dinheiro investido é dado ao empresário. Então se você olhar, Ronaldo comprou por 400, vendeu por 600. Primeiramente que o dinheiro não vai para os cofres dos clubes, vai para a empresa. O outro exemplo, você vai saber tudo, você vai ficar com isso aí na cabeça. O John Textor é o dono da SAF do Botafogo. Esse dinheiro que ele está investindo, ele não passa nos cofres do Botafogo. Até porque o Botafogo não tem a receita para ter o time, não gera receita, melhor dizendo, para ter o time que tinha o ano passado. A compra foi do John Textor, Luiz Henrique e Almada. As duas maiores contratações do futebol brasileiro até o momento. 2 jogadores vindo da Europa. E as cifras bem altas. Então, enquanto outras equipes estavam negociando, por exemplo, o Flamengo chegou a negociar com o Luiz Henrique, ele foi lá e pagou o que a equipe do Luiz Henrique, não estou lembrado se era o Sevilha ou alguma coisa. Só que agora o que foi que ele fez? Mandou os dois para o Lyon. Porque ele não é dono apenas da SAF do Botafogo, ele é dono de algumas equipes. O Lyon, que é a grande equipe lá do seu grupo. Tem o Crystal Palace da Inglaterra, mas ele é apenas acionista. Inclusive, vai vender essa parte. Então, pessoal, só para você ter uma ideia da SAF, a SAF, o dinheiro não fica nos cofres do clube. É como se fosse um aluguel ou uma compra. No Santa Cruz vai continuar existindo a quadra de futsal, o Arruda. Ele vai continuar participando de campeonatos de futsal, por exemplo, para dar um exemplo. Só que no futebol vai ser uma coisa independente. Então quem vai analisar isso, quem vai pegar é a SAF. Então, é isso mais ou menos como funciona a SAF. Agora vamos ver onde é que o torcedor tem que abrir o olho. É lógico que com a situação que o Santa Cruz estava, ou adquiria a SAF, ou ninguém saberia como era que ia ficar. Talvez o Santa Cruz se perpetuasse ali entre Série D e não ter calendário. Inclusive o Santa Cruz está disputando o Pernambucano, onde a SAF ainda não chegou. E esse Pernambucano, como foi o ano passado, é uma Copa do Mundo para o Santa Cruz. Porque a sequência de 2026 depende muito do Campeonato Pernambucano. Então quando o torcedor diz, agora vai vir Vinícius Júnior, vai vir Mbappé, vai vir Yamal, Neymar. Uma coisa eu tenho certeza. A gente não sabe se a SAF vai dar certo, se vai dar retorno. Mas esses 4 jogadores esqueçam. Porque nem os times com maior aquisição, como Flamengo, Corinthians e Palmeiras, estão tendo condições de trazer esse jogador, porque o Santa Cruz vai ter. Libertadores, para se chegar a Libertadores, o Santa Cruz vai precisar pelo menos de 4 anos. Porque ele tem que estar primeiramente na Série A. Ou acontecesse dele ser campeão da Copa do Brasil, que hoje em dia a gente vê que não é uma situação tão fácil. Então, torcedor, calma, vamos pisar no chão. Tá certo que é o momento de sonhar, mas não é muito bom quando você sonha acordado. Então vamos dizer aqui logo o que acontece. A princípio, a proposta lá vinculante vai cuidar do estádio do Arruda, criação do novo CT, certo? Construção do novo CT, melhor dizendo. Inclusive no estádio do Arruda já estão negociando até o name rights. E aí, depois vai se pensar no time. E não pense em grandes contratações, vai ser contratações de jogadores medianos. Talvez ele pegue até mais caixa, porque hoje o Santa Cruz está perdendo jogador para o Velo Clube. Talvez com essa nova SAF, o time não perca mais jogadores para esses times que tem menos história do que o Santa Cruz. Agora lembrando, SAF é dono e visa lucro. Como qualquer empresa, a SAF também visa lucro. Então, quando ela começar a vender jogador, como por exemplo, o Atlético Mineiro agora vendeu o Paulinho ao Palmeiras. Teve que vender, porque senão ia ter prejuízo. Aí a torcida foi protestar. Não proteste não, porque você estava lá torcendo
quando chegou a SAF. Do mesmo jeito, torcedor de Santa Cruz. O Botafogo, quando saiu agora Luiz Henrique e Almada, não vão protestar contra o John Textor, não. Porque ele está botando ele numa vitrine maior, até porque o Botafogo ainda não conseguiu vender ninguém. O grupo lá do John Textor ainda não conseguiu vender ninguém, somente repasse para as equipes do seu grupo. O que não gera lucro, já que você está vendendo a si próprio. Então, torcedor de Santa Cruz, muita calma nessa hora. Hora da empolgação, sim, mas que enxergue a realidade. A SAF do Santa Cruz veio mais para salvar a equipe do que para criar um super time. E esse foi mais uma Opinião com Jânio Araújo. Um abraço e até a próxima. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Nesse time só tem fera. Show de bola!